Oi, crianças! Olha a tia aqui novamente, né? E nós vamos aprender agora uma história da Bíblia, a Bíblia que ela revela muitas coisas. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Lembra da canção? Bíblia é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, o quê? Bíblia! Muito bem! Então, nós vamos aprender uma história da Bíblia, de algo que a Bíblia revelou. Ela revela muita coisa, viu, criança? E nós aprendemos muito, muito com ela. E hoje nós vamos aprender a história de um rei muito poderoso. E primeiramente nós vamos aprender uma coisa. Olha, a tia trouxe algo especial. Olha o que é isso? Um espelho, né? Ó, olha que espelho, ele revela quando a gente está com alguma coisa errada, né? Quando a gente olha, meu Deus, eu tenho que ver. Será que tem alguma coisa no meu olho? Será que tem alguma coisa errada comigo? Tudo o espelho revela. Porque a nossa imagem, a gente vai olhar e ele diz o que tem de errado, né? A Bíblia também, ela é um espelho. Ela revela as coisas que não é certo. E a gente vai aprender que teve um rei que ele não olhou no espelho. Ele não observou que ele estava fazendo alguma coisa errada. E a gente vai aprender. Quem será? Quem será? Quem será? É um rei que Deus amava muito esse rei. Era um rei muito bom, ele não era um rei ruim. Ele era um homem bom e todo mundo gostava dele, o seu povo gostava dele. Nós estamos falando de quem? Do rei Davi. Quem já ouviu falar do rei Davi? Nós temos um irmão chamado Davi na nossa igreja. O Davizinho, o irmão da Esther. Eu espero que o Davi esteja ouvindo. Então, o rei Davi era um rei poderoso, né? Um rei que ele tinha um coração bom, ele não era uma pessoa ruim, mas um dia ele deixou de olhar no espelho e ele deixou de observar que algumas coisas ele estava fazendo de errado. E aí o que aconteceu? Ele estava um dia na sua casa, né, no seu terraço, né, passeando enquanto os seus soldados estavam em guerra. E ele estava em casa, passeando. E aí, de repente, ele olhou da sua casa, ele viu outra casa. E aí, ele viu nessa casa, viu uma mulher muito bonita. Uma mulher muito bonita, chamada Betseba. E aí, ele fez o quê? Ele quis que essa mulher viesse ficar um tempo com ele. O que ele fez? Mandou chamar essa mulher. E aí, ele era o rei, lembra? Então, todas as ordens do rei deveriam ser cumprida. Então, o que aconteceu? Betseba veio até o rei. E aí eles passaram um tempo juntos. E aí, depois ela voltou para a casa dela. Porque Betseba tinha um marido. O marido de Betseba estava onde? Na guerra. Ele estava lutando. E aí, o que aconteceu? Tempos depois passou e aquela mulher, Betseba, estava o quê? Ficou grávida, estava esperando um bebê. E aí, outra coisa que Davi fez de errado. Ele começou a fazer planos. Que planos ele faz? Ele começou a planejar muita coisa. Ele planejou, mandou chamar o marido da Betseba, né, para poder ele largar a guerra lá, onde estava com a equipe, com os soldados. E aí esse marido dela veio, só que ele não quis ir para a casa dele, porque ele disse: não, senhor, não é justo eu ir para minha casa descansar enquanto os meus soldados, os soldados estão lutando, guerreando. E Davi queria que ele fosse para a casa dele, ficar com a esposa dele, mas ele não quis. Aí, um plano errado de Davi. E agora, o que Davi ia fazer? Ele tinha feito algo muito errado, e ele não sabia como corrigir. E aí ele foi tentar outro plano, e aí esse plano também não deu certo. Qual foi o outro plano? Ele então mandou chamar
né, um dos seus comandantes, e aí mandou colocar Urias. Urias é o nome do marido da Betseba, aquela mulher bonita que estava na casa dela, lembra? E aí ele mandou colocar ele aonde? Bem na frente, né, de guerra. Quem aqui já viu uma guerra, né, onde tem muita gente só com tiros, né? É muito perigoso, é muito perigoso. E aí, o que Davi fez? Mandou colocar ele bem na frente. E aí, quando veio assim uma bala, e aí, pá, matou Urias. Ah, outra coisa errada que Davi fez. Davi fez outra coisa que Deus não gostou. E aí ele fez o quê? Quando ele soube que o marido dela tinha morrido, ele fez o quê? Mandou chamar ela para ir morar com ele no palácio. E aí ele, ufa, todos os problemas dele ele achou que tinha sido resolvido. Mas não resolveu. O que aconteceu? E aí, olha o que aconteceu. Deus ficou muito triste com Davi. E aí Davi era amigo de Deus. Só que ele ficou muito triste. Por quê? Porque ele não foi olhar no espelho. Ele esqueceu de olhar no espelho e se perceber. Aí o que aconteceu? Deus mandou um profeta. Quem sabe aí o que é um profeta? Quem pode me dizer o que é um profeta? A tia vai dizer dessa vez, tá bom? Um profeta é um homem que fala da parte de Deus. Deus mandou esse homem ir falar com Davi uma mensagem. Que mensagem era essa? O que será que Deus mandou? Deus já estava triste com Davi. Davi tinha feito coisa errada. Davi tinha mandado matar uma pessoa inocente. E agora Deus manda um homem ir atrás dele para falar uma coisa para ele. Só que Davi era rei. Quem sabe o que é um rei? Aquele que tem um trono, né? Que tem muita gente que serve ele. Então não podia ser de qualquer jeito. Então Deus mandou esse profeta. O que é um profeta? Um homem que fala da parte de Deus. E aí o que aconteceu? Esse homem foi lá e começou a contar uma historinha para Davi. Que historinha foi essa? Ele disse: olha, rei, tem um homem rico, muito rico, que ele foi visitar, fazer uma visita. Ele foi receber uma grande visita. E esse homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, tinha muita coisa. Só que o que aconteceu? Ele não quis matar nenhum dos gados dele para receber essa visita. O que ele fez? Tinha outro homem bem pobrezinho. E esse homem só tinha uma ovelhinha. E aí ele dormia com essa ovelhazinha. Ele comia junto com a ovelhazinha. A ovelha era tudo que ele tinha. E aí esse homem rico fez o quê? Foi lá nesse homem pobre, pegou a única ovelhinha que ele tinha, matou para servir para o outro, para a visita. Ah, mas Davi zangou. Davi disse: quem era? Quem fez? Esse homem é muito injusto. Aí olha o que o profeta disse. O profeta falou: esse homem é você, Davi. Você pegou a esposa de outro homem. Olha que feio, Davi. E aí Davi começou o quê? Olhou no espelho. Ele viu o quê? Ele viu o pecado dele. Ele viu que ele tinha feito coisa errada. E aí ele ficou muito triste. Chorou, se arrependeu, né? Mas aí Deus perdoou ele. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele conseguiu ver o pecado dele, né? A Bíblia revelou por meio do profeta. E aí ele viu que ele estava errado.
E aí, quando ele percebeu que ele estava errado, ele chorou. E quando ele chorou, quando ele viu que tinha sido algo ruim, aí Deus perdoou ele, porque Deus perdoa quando nós fazemos alguma coisa errada. E o que de errado o Davi fez, titia? Ele quebrou muitos mandamentos. Tem um mandamento que diz que nós não devemos matar ninguém. E ele matou uma pessoa inocente. Não era uma pessoa de guerra, assim, que estava lutando por algo. Era uma pessoa inocente. Ele matou. Ele mandou chamar a mulher de uma outra pessoa, a esposa de uma outra pessoa. Isso é errado. Ele não poderia, porque o marido dela estava na guerra, ele teria que ter deixado ela lá na casinha dela. Então ele fez coisa errada. Então, isso tudo Davi fez. Por quê? Porque ele esqueceu de olhar no espelho e ver quando ele estava começando a fazer coisa errada. E nós precisamos sempre estar olhando no espelho para ver se a gente está com alguma sujeira, com algum pecado. E qual é esse espelho? Quando a gente lê a Bíblia. Quem tem Bíblia em casa, das crianças? Quem não tiver, tem que pedir para o papai. Pede para o papai ou para a mamãe, né? Ou para o tio, ou para a vovó, para alguém comprar uma Bíblia. Ah, titia, mas eu não sei ler ainda. Pede a quem? A criança que não souber. Pede para a mamãe ler para você antes de você dormir. Porque toda vez que você lê, você vai saber o que é certo, as coisas certas que você deve fazer. E aí, Deus perdoou Davi porque ele se arrependeu, né? Ele sabia que ele tinha feito, mas ficou só por isso mesmo? Não. Lembra que eu falei que a mulher ficou grávida esperando um bebê? Então, aquele bebê, ele não nasceu. Morreu aquele bebê também. E aí houve uma grande bagunça na família de Davi. Por quê? Porque ele errou, ele não olhou no espelho e ele não viu o seu pecado. Quando ele viu, Deus perdoou. Deus perdoou? Perdoou. Deus perdoa aqueles que se arrependem. Mas nós devemos o tempo todo estar olhando aonde? Na Bíblia Sagrada e ver o que é certo e o que é errado e o que nós podemos e não podemos fazer. Tá bom? Então, nós precisamos aprender, porque a Bíblia revela o nosso pecado. O que será que nós estamos fazendo de errado? Nós não podemos fazer tanta coisa. O quê? Nós não podemos brigar com os nossos irmãos. A Bíblia fala que nós devemos amá-los. Nós não podemos, de forma nenhuma, ferir algum irmão ou matar. Não podemos. Nós não podemos responder o papai e a mamãe com grosseria. Não podemos. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Obedientes. Obedientes. A palavra é ao papai e à mamãe. Então, muita coisa que se você pedir para todos os dias a mamãe e o papai lerem para você, você vai ver o tanto de coisa que nós podemos fazer e um monte de coisa que nós não podemos fazer. Tá bom? Então, quando nós começarmos a ver alguma coisinha errada, olhar no espelho e ver o que será que tem de errado. E aí a Bíblia vai dizer. Tá certo? Então, nós vamos pedir para o Senhor Jesus agora, né? Olhar o nosso coração, ver se tem alguma coisa no nosso coraçãozinho que está errado, que precisa que ele venha e que ele precisa que ele corrija. E nós vamos pedir para ele corrigir, certo? Então, feche o seu olho agora onde você estiver. E nós vamos orar para que Deus limpe o nosso coração, certo? Vamos lá? Senhor Jesus, neste momento, eu te peço para que o Senhor limpe o meu coração, que tudo aquilo que não agrada, que eu fiz de errado, que o Senhor não gostou, que o Senhor me perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, crianças. Eu estou muito feliz de poder estar falando com vocês, né, aqui. Eu sei que a gente está um pouco longe, né, mas tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos. A tia vai
Nossa, vai dar abraço em todo mundo. Todas as tias estão com saudade, certo? Então eu quero mandar um beijo bem grande para o Caleb, para o Felipe, para a Ana Laura, para a Sara, para a Eva, para a Esté, o Davi, a Mirella, o Maurício, para a Manuela, para a Manu, que a gente chama Manu. Também, deixa eu ver, vai lembrando aí pra mim os nomes das pessoas. Se a tia esquecer de algum, me perdoe. Para Ana Júlia, deixa eu ver quem mais. Para a Maria Josefine, Maria Clara. O pastor tá ajudando aqui. Quem mais? Deixa eu ver quem mais. E para outras pessoas que tiverem. Nesse momento, eu sei quem está assistindo também, ouvindo essa historinha. Lá em outra cidade, eu sei que está ouvindo, é o Arthur, Samuel, está lá, mas o Levi, né? Os sobrinhos da titia, tá lá, ouvindo a historinha. Um beijo bem grande no coração de todo mundo. E logo, logo estaremos juntos. Todos dando aquele abraço bem gostoso, tá bom? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês, tá bom? Beijo. Tchau pra vocês. Tchau, crianças. Antes de terminar, né, vamos só cantar outra vez aquela da Bíblia, que eu já sei que você decorou. Tenho certeza. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia. Muito bem. Palmas para vocês. Beijo.